Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live devocional. Hoje, 30 dias, gente, 30 dias de propósito aí, de devocional. Desde o dia 1º a gente está vindo aqui nessa pegada, dia 30 de janeiro de 2024. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia. E aí, minha gente, Pai de Cristo Jesus, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o povo que dorme tarde, acorda cedo. Meu Deus. Esses últimos dias aí tem sido osso, como dizem por aí, né? Mas estamos aqui para cumprir o propósito. Vamos para frente, tá? A ideia realmente é cumprir esse propósito e fazer a vontade de Deus. Vamos aqui. Quero falar que a Débora ontem compartilhou um testemunho forte demais, que tem tudo a ver sobre o devocional de ontem. Tá lá no grupo, Mulheres da Bíblia, tá lá no grupo. Gente, se você tá no grupo e você não viu o vídeo, depois você vê lá, foi muito forte, foi exatamente sobre o devocional de ontem. É coisa boa, como diz meu pastor, vai edificar a tua vida. Então, é forte. Débora, obrigada por compartilhar, tá bom? Esse testemunho. Que Deus continue te usando, te abençoando rica e poderosamente para a glória de Deus, tá? Gente, vamos orar para a gente iniciar. Daqui a pouquinho a gente fala o nome de todo mundo que está aqui com a gente. Gratidão aí por você já estar ligadinho, já estar entrando, já estar acordando com a gente. Tem gente que está desde o dia 30 aí com a gente está muito feliz por isso. Desde o dia 1º, hoje é dia 30, tá desde o dia 1º, tô dormindo ainda. Desde o dia 1º com a gente aqui, a gente está muito feliz, muito grato pela tua presença aqui, tá bom? Por você estar com a gente aqui ligadinho nesse propósito. Vai, ora. Oremos então a Deus. Senhor Jesus, na tua presença estamos nesse momento, mais uma vez em oração, 30º dia de live devocional, e nós entregamos esse dia de hoje nas tuas mãos, como sempre fazemos por aqui. Abençoa, ó Deus, aqueles que vão entrar, aqueles que já se encontram aqui, e que venha ser uma terça-feira edificante, Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome. Te pedimos isso, agradecemos, crendo na vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Samuel tá aí com a gente. Deixa eu ver aqui quem tá ligadinho com a gente aqui. Vamos abrir aqui. Débora de São Paulo tá aqui com a gente. Nossa irmã Milene, lá de Curitiba, tá aqui com a gente. Nossa irmã Tailane tá aqui com a gente também. Nosso irmão Wagner. Osana tá aqui com a gente. Samuel tá aqui com a gente. Lidiane, Matilde, Maria Alexandre, Leandro tá aqui com a gente. Neidinha tá aqui com a gente. Juliana, vê se tem mais alguém aí. Se tiver mais alguém aqui Patrícia tá aqui com a gente. Neia tá aqui com a gente. Gente, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa. Vai colocando o seu nome aqui. Às vezes o Instagram faz isso. Não aparece aqui o nome pra gente poder falar. Lu tá entrando, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu povo. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida. Sem mais delongas, vamos lá, né? Para o momento mais esperado, que é falar das coisas do Senhor, né? Nosso devocional de hoje está lá no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Quem puder já anota aí, já escreve aí no comentário para a gente fixar, para quem chegar depois já saber o que a gente está falando. Marcos 10, 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52. Jesus cura um cego. Jesus cura um cego. Em outras versões está o cego Bartimeu. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vai, irmão.
Ele, Quer que eu leia? É. Pode ser, não. Não consigo marcar aqui. Peraí. Foi? Marcou não, amor. Foi? Foi não. Não tinha Tem aparecido que aqui? fixar. É. Aperta aí. Agora foi. Fixou. Às vezes o Instagram fica fazendo essas graças com a gente. Gente, vamos lá. Vamos na leitura do nosso texto para a gente poder aplicar aqui para a nossa vida. Pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia. Se você pode, né? Tem gente aí que tá já no trabalho, tem gente que tá no trânsito, tem gente que tá... Mas Deus é contigo, tá bom? Ouve a gente aí atentamente. Vamos dedicar as nossas primeiras horas ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 46, Marcos 10, 46 a 52. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo de que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus por essa palavra. Amém, né, gente? Esse texto aí eu vou começar a falar também, né? Esse texto aí é um texto, diria aí, um texto clássico. Eu tenho a certeza que você já deve ter ouvido alguma mensagem sobre isso. Talvez você tenha pregado já sobre isso. Talvez você tenha visto alguém que tenha pregado sobre isso na internet, talvez na sua igreja. Enfim, é um texto bem conhecido nosso, bem familiar para nós que estamos assim inseridos no contexto eclesiástico, né, dentro da igreja. É bom a gente ressaltar aqui, eu não vou falar, falamos aqui que Marcos escreveu aos romanos, né, com a intenção de mostrar um Jesus servo, um Jesus que servia. Já falamos sobre isso já aqui, não é necessário aplicar essa introdução nesse momento, tá? O que ocorre aqui, gente, são alguns fatos. Primeiro, é que esse episódio está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. E o que são evangelhos sinóticos? São aqueles que são semelhantes em sequência, a saber, Marcos, Mateus e Lucas. Existe uma problemática dentro para algumas pessoas acerca de que esse texto aqui, Mateus apontam 2 cegos, Marcos fala somente de Bartimeu, Lucas também faz alguns apontamentos. A verdade é que são a mesma história, porém com alguma ótica diferenciada. No caso aqui de Marcos, ele dá ênfase a um cego por nome Bartimeu. E também ele fala que
depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó. Então Jesus aqui está saindo de Jericó, tá? Com seus discípulos, uma grande multidão. E Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Se não me falha a memória, Mateus fala que ele estava entrando em Jericó. Existem, repito, uma divergência acerca de algumas questões. Não é o cerne aqui dessa lição, dessa live. Mas Jesus está saindo de Jericó, tá? Em direção a Jerusalém, porque era chegada praticamente a festa da Páscoa. E aqui existem alguns pontos importantes para a gente poder entender, gente. Primeiro deles é que existiam duas Jericó, ou duas Jericós, como queiram. A velha Jericó em ruínas, aquela lá do tempo de Josué, e uma nova Jericó que Herodes tinha construído. E essa nova Jericó que Herodes tinha construído era muito próxima a essa que estava em ruínas. Alguns historiadores dizem que foi uma reconstrução da Jericó antiga, mas na verdade não é isto que ocorre. Herodes tinha construído uma Jericó onde existia um palácio de inverno para ele. Historiadores falam isso, e pastores contemporâneos que têm comentários bíblicos, como por exemplo o próprio Hernando Dias Lopes, fala sobre isso também. Era um lugar onde existiam palmeiras muito bonitas, águas termais, onde existiam teatros, anfiteatros, enfim. Era um lugar onde Herodes colocou muito luxo. Afinal, era um lugar onde estava inserido o seu palácio de inverno. Então, Herodes se retirava para ali para poder curtir, descansar, fazer diversos tipos de coisas, ok? Isso aqui é uma questão a saber. Segunda delas é que é registrado sobre um cego. E um detalhe, gente, ele era cego e mendigo. Ele era cego e mendigo. As pessoas só falam que ele era cego e mendigo. Tá lá, ó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Então, ele, além de ser cego, ele mendigava, tá? E Bartimeu, a palavra Bar significa filho, juntando com Timeu significa filho de Timeu. Existia uma lenda, isso na verdade eu fui pesquisar um pouquinho, é uma lenda, né? É um apontamento histórico, enfim, que não tem uma comprovação concreta, mas que muitas pessoas usam sobre isso, que Bartimeu ele tinha tido seus olhos vazados, furados pelo governo romano, porque o seu pai, Timeu, foi um general, foi uma pessoa de proeminência no governo, no militarismo judaico, e por conta de uma resistência contra os romanos, Timeu tinha sido capturado, tá? E em praça pública tinha tido as suas entranhas expostas. Rasgaram Timeu de alto a baixo, tiraram seu intestino e expuseram seu intestino em praça pública. Isso aqui, repito, gente, é uma história extra-bíblica, tá? Na frente do seu próprio filho. Para piorar a coisa, pegam o filho dele e vazam os seus olhos em sinal de punitividade, sinal de punição, para poder dar exemplo para qualquer tipo de judeu que fosse tentar se indispor ou tentar se insurgir contra o exército romano. Tá? Isso aqui é uma história extra-bíblica que dizem. E eu repito, aqui agora, nesse contexto aqui, Bartimeu era cego e mendigo e pedia realmente esmola para quem passava por ali, na porta de Jericó, próximo a Jericó, e também por conta da Páscoa. Lembrando que a Páscoa, todo judeu acima de 12 anos e que morasse a um raio de 25 quilômetros, se não me falha a memória, de Jerusalém, era obrigado a ir até Jerusalém para poder comemorar e assistir a Páscoa. Então, nesse meio tempo aqui, tinha muita gente indo para poder comemorar a Páscoa. E, obviamente, Bartimeu está ali de forma estratégica para poder, nessa questão de mendicância, arrecadar alguma coisa para si.
tá bom? E um outro detalhe importante é que existem tradições que dizem que a capa que Bartimeu usava era uma capa legalizada. Não somente ele, mas outras pessoas, porque ela tinha o brasão do governo romano nas costas, indicando que essa pessoa tinha uma espécie de autorização para poder mendigar e assim não ser molestado pelos soldados romanos. Então ele usava a capa para poder deixar claro que ele era uma pessoa que poderia receber esmolas da parte das pessoas que passavam por ali. Isso é uma tradição extra-bíblica. É necessário que a gente fale sobre isso para não ter qualquer tipo de confusão. Quer falar algo? Posso falar? Pode. Algumas coisas, eu fazendo devocional aqui, me saltam a atenção, né? Não dá nem para pegar só algumas palavras, tem que ser algumas expressões. Uma delas foi: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou tentar aqui, gente, falar, né, um pouquinho de cada coisa aqui. Anotei várias coisas aqui, vamos ver se dá tempo aí para poder falar. Mas perceba, primeiro a oportunidade passa. Então, se você já quiser anotar alguma coisa, você já anota aí. Oportunidades passam. E quando ele ouviu falar que Jesus, ele começou a clamar. Então, não perca a sua oportunidade, tá? Então, uma das coisas que acontece aqui é que nos relatos da Bíblia, não havia cura, não havia tido ainda esse milagre de cura no Antigo Testamento, tá? Então, os judeus naquele tempo, naquela época, eles acreditavam que esse milagre, que a cura de um cego era um sinal messiânico, era um sinal da presença que o reino do Messias havia chegado. Então, esse era o cenário, tá? Eles aguardavam sim, e até hoje aguardam o Messias, que vai vir com sinais aí, mas com um reino terreno, tá? Um reino político, tá? Então, esse é o cenário. Então, os judeus, para eles, não ainda havia acontecido cura nesse sentido, tá, gente? Cura de cegueira. Já tinham acontecido milagres, mas não da cura de cegueira, tá? E aí a Bíblia mostra que a maior cegueira ali não estava nem no cego. Não estava nem nesse cego Bartimeu. Porque mesmo com cegueira, ele conseguiu enxergar o que muitos religiosos ali, os judeus, os sacerdotes, os fariseus, não estavam conseguindo enxergar. Perceba na fala dele: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso me chamou muita atenção, porque a cegueira que ele tinha era física, mas ele não tinha uma cegueira espiritual. Os outros, eles não estavam conseguindo reconhecer que quem eram cego eram eles mesmos. Eram os próprios sacerdotes, eram os próprios judeus, eram os próprios fariseus ali. Tanto, gente, que ele reconheceu que era Jesus. Então, o cego, quando você vê ali no contexto, quando você começa a ler ali, ele não pediu somente para enxergar. Ele pediu um compromisso. Porque enxergar significava sair do comodismo, sair das esmolas, sair do vitimismo, significava trabalhar e testemunhar daquele que viu Jesus, o Messias, o Rabone, o filho de Davi. Karine, por que você usou a expressão Rabone? Já vou explicar. Então, gente, o pedir para enxergar Jesus significa exatamente isso, um comodismo. Sair da vida que ele tinha e viver uma nova vida com Jesus, testemunhando sobre Jesus. Tanto que no final desse texto aqui diz assim: e seguiu Jesus pelo caminho. Ele logo seguiu Jesus. Ele viu, ele foi curado, ele foi salvo, mas ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele sabia o que ele estava pedindo, ele sabia o que ele queria. Então, o maior cego não era Bartimeu. Era aí os judeus que estavam ali não reconhecendo Jesus como Messias. Estava prestes ali de acontecer a crucificação, já estava ali nos últimos momentos ali de Jesus, e ele reconheceu, ele ouviu: opa, Jesus de Nazaré? Então, peraí, esse que eu vou seguir, esse que é
o filho de Davi, eles esperavam. Os judeus, eles sabem. Por que ele chamou de filho de Davi? Porque eles sabem que o reino do Messias vai vir da descendência de Davi. Então ali ele já creu, ele já reconheceu. E uma outra expressão que me chama a atenção é quando ele chama mestres, porque e Jesus falando, tá lá no versículo 51, diz assim, e Jesus falando disse-lhes, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre. Essa expressão aqui no original é o mesmo que Rabone. E as únicas pessoas que utilizaram essa expressão na Bíblia foi Bartimeu e Maria Madalena, quando ela viu Jesus, né? Rabone. É uma expressão de fé pessoal. Quando você vai ver essa palavra Rabone, é uma expressão de fé pessoal. É uma expressão de reconhecimento que Jesus é mestre, é Deus, é o Filho de Deus, é o Messias. Então, perceba, ele podia estar até cego fisicamente, mas espiritualmente ele sabia aquilo que ele estava crendo. E eu acho muito bonito isso, me chamou muita atenção, tá? Quer falar alguma coisa? Eu complemento depois. Pode falar. Você tá onde agora? Não, é porque eu fui anotando, mas não fui na ordem. Aí eu vou lendo aqui para deixa eu falar. Vamos lá, gente. Aí a história continua, né? Porque o texto diz pra gente assim, ó. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi como ela disse anteriormente sobre o reconhecimento dele para com Jesus. Aí, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse verso aí, que é o verso 48, nos deixa uma lição extraordinária, gente. Nunca permita que alguém que não conhece a sua história te impeça de clamar. Glória a Deus, aleluia. Tá? Vou repetir. Nunca permita que alguém que não conhece a sua história te impeça de clamar. Como eu disse anteriormente, a história extra-bíblica diz pra gente acerca da questão de Bartimeu e diz também da questão da capa. Sabe, é uma história extra-bíblica, é uma contribuição, se for, amém, se não for, também amém, não tem problema. Nosso cerne aqui não é encher ou inventar alguma coisa para tentar demonstrar mais conhecimento. Nosso cerne aqui é fazer aplicação para a vida pessoal. E o que está dizendo para a gente aqui é que ele foi clamar e teve gente que repreendia ele. E aqui fica esse conselho para a gente. Nunca permita que alguém que não conhece sua história te impeça de clamar. O que ele fez? Clamo mais. Tá lá, ó. E Jesus parando, e assim, ó, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Não impediu ele não, irmão. Não pararam ele não. Não pararam ele não. Apesar das repreensões das pessoas que estavam à sua volta, ele clamou mais forte ainda. Eu anotei 2 coisas sobre isso. Posso Vai, falar? fala aí. A multidão tentou abafar, mas ele clamou mais alto. Então, o clamor tem resposta. Anote isso aí. A primeira coisa, a multidão tentou abafar. Tem muita gente que tenta abafar aquilo que você está pedindo. Mas ele clamou mais alto. Por quê? Porque o clamor tem resposta. Outra coisa que eu anotei aqui. O clamor do cego incomodou alguns, mas a persistência e a fé dele gerou um testemunho para muitos. Não pare por causa de alguns, mas continue por causa de muitos que serão abençoados através do seu testemunho. Eu vou repetir. O clamor do cego incomodou alguns, mas a persistência e a fé dele gerou um testemunho, gerou milagre para muitos. Então não pare por causa de alguns, mas continue por causa de muitos que serão abençoados através do testemunho que Deus vai fazer na tua vida, resposta e resultado do teu clamor. Aleluia. Maravilha. Outra coisa. Gente, Jesus aqui não ouviu a voz do cego. Eu anotei aqui. Ele ouviu Jesus não ouviu a voz do cego em meio à multidão. Jesus viu a fé
dele. Se você puder anotar isso aí, Jesus não ouviu a voz do cego em meia multidão. Jesus ouviu a fé dele. Tinha uma multidão, estava atrapalhando, todo mundo ali estava atrapalhando, estava querendo abafar o clamor dessa pessoa. Para de falar, deixa ele. Se você ver, o texto está dizendo exatamente isso. Olha só, e muitos o repreendiam para que se calasse. Ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí muitos começaram a fala baixo, não fala não, fica quieto. Para se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, gente, Jesus não ouviu a voz do cego em meio à multidão. Na verdade, ele ouviu, Jesus ouviu, foi a fé dele. Olha que coisa mais linda. Eu anotei aqui, ó. Jesus já sabe... Ah, não, essa aqui é outra parte. Vamos lá. Eu botei aqui, ó. Fujam das vozes que querem te paralisar. Fujam das vozes que querem te paralisar. Que foi o que aconteceu. Quando ele viu que tinha gente tentando paralisar ele começou a clamar mais alto. Aí eu até anotei aqui na minha Bíblia, ó. A pressão só pode fazer duas coisas com você. Te parar ou te ativar. Gente, ele foi pressionado. Ele sabia que era Jesus. Tentaram abafar ele, tentaram mandar repreender ele para ele não falar. Então, ele começou a ter um momento ali de estresse, de pressão. E a pressão, gente, ela faz duas coisas com a gente. Ou ela te ativa ou ela te para. E é o que ele fez? Enquanto uma multidão, uma multidão, não era uma pessoa não, gente. Era uma multidão tentando fazer ele calar. Você imagina, ele cego, sem poder ver, tateando o lugar. E ele falou ainda mais alto. Ele não deixou ser abafado pela voz da multidão. Ele deixou ser ativado por aquilo que tinha dentro dele. Ele foi ativado pela pressão. Então, gente, eu botei aqui, fuja das vozes que querem te paralisar. Fuja das vozes que querem te paralisar. Existem milagres que somos nós que precisamos provocar. Eu vou repetir. Existem milagres que somos nós que precisamos provocar. Ele entendeu isso e ele ativou isso dentro dele, essa fé. Fé e atitude andam juntas para o sobrenatural ocorrer. Eu vou repetir. Fé e atitude andam juntas para o sobrenatural acontecer. O cego, ele estava disposto a enxergar a mudança. E você? Você está disposto a querer mudar? Então, você precisa ter fé e atitude. Precisam caminhar juntos e fugir aí dessa multidão que está te impedindo de você receber o sobrenatural de Deus. Vai, marido. Vamos lá, gente. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Estranho, né? O mesmo povo tá querendo mandar ele se calar, agora tá mandando ele ter bom ânimo, né? eu até coloquei aqui, ó. Você falou do mesmo povo, né? Ó. Cadê? Cadê? Fé e atitude sobrenatural ocorre. Eu anotei isso aí. Vamos lá. Fala de novo o que você falou, para eu poder achar aqui. O mesmo povo que mandou ele se calar, é o mesmo povo que tá mandando ele ter bom ânimo agora, se levantar, que ele te chama. Eu botei, ó, quando o tempo chegar, quando o tempo do milagre chega, até quem tenta te atrapalhar te ajuda. Quando o tempo do teu milagre chega, até quem tenta te atrapalhar vai ter que te ajudar. Perceba, a primeira multidão tentou atrapalhar ele, né? Tentou abafar ele. Agora essa mesma multidão agora tiver que ajudar ele. Uhum. Aí, ó. Meu Deus. Aí pegou, hein? Aí diz assim, ó. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, tá? A capa também servia para proteger do frio, para ele estendê-la, para poder recolher esmolas, proteger do sol, mas principalmente para dar uma espécie de autorização para que ele pudesse ficar no caminho, mendigando sem ser preso pelos soldados romanos, tá? Só que a Bíblia está dizendo que a partir do momento que disseram que Jesus mandou chamar ele lançou de si a sua capa, largou a capa fora.
e foi ter com ele, ter com Jesus. Por quê? Porque viver com uma capa pode te impedir de viver grandes milagres. É forte essa. Vou falar de novo aqui, tá? Bem devagarinho. Viver com uma capa pode te impedir de viver grandes milagres. Larga a capa fora hoje. Tem muita gente que não vivencia algumas coisas sobrenaturais porque está vivendo com uma capa. E é necessário largar a capa e hoje para poder vivenciar sobrenaturais da parte de Jesus. Escreve assim aí, eu vou largar a capa. Se você deseja viver algo que você nunca viveu, você tem que fazer algo que ninguém nunca tenha feito. Largar algumas capas, né? Tem muita gente presa aí à capa aí. Então, para você viver aí o sobrenatural, algo que você nunca viveu, você precisa também fazer algo que ninguém faz. Largue a capa. Aí diz assim, ó, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Pergunta óbvia, né, gente? Que queres que te faça? O cara era cego, pô. Jesus já sabia, né? O que ele queria que fizesse. O que a gente compreende aqui é que Jesus também faz perguntas óbvias, tá? E se ele perguntar para você hoje, o que queres que eu te faça? Nem sempre Jesus vai fazer perguntas elaboradas, teológicas, bonitas, que vão dar uma acrobacia espiritual, não. Tem horas que Jesus vai fazer a pergunta óbvia para você. E aí, o que você quer que eu faça? Que eu faça? Então, quando Jesus te perguntar algo óbvio, responda a ele algo óbvio. Não fique enrolando. Vai direto ao assunto com Jesus, gente. Vai direto ao assunto com ele. Ele podia ter falado, né? Tô mendigando, não tem dinheiro. Entendeu? Não, quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero fazer o que todo mundo faz aí que eu não consigo fazer. Ver. Quero sair da vida aqui de mendicância, de cegueira. Jesus, gostei. Aí disse assim, ó. Quer falar alguma coisa aí? Não. Aí disse assim, ó. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Percebeu que primeiro ele disse que a fé dele salvou, para depois dizer que esse homem viu, Marcos registra isso? Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É interessante a gente falar sobre isso aqui, né, gente? Porque antes do cego receber a sua necessidade, ele recebeu a prioridade de Jesus, que era a salvação. Aleluia, glória a Deus. Vai, que a tua fé te salvou. A minha prioridade primeiro, Jesus falando para ele. E o homem passou a ver. Agora eu ataquei a tua necessidade. Então, antes de Jesus realizar a tua necessidade, ele vai realizar a prioridade dele na sua vida. Que é a tua salvação. Vou falar de novo. Antes de Jesus realizar a necessidade da tua vida, ele vai realizar a prioridade para a tua vida, que é a salvação. Glória a Deus. Antes de ser curado da cegueira, esse homem foi salvo. Antes do sobrenatural acontecer, do milagre acontecer, tem salvação na tua casa. É muito importante a gente falar sobre isso, tá? Antes do milagre acontecer, o maior bem espiritual, a maior dádiva espiritual que um ser humano pode receber é a salvação. Aleluia, glória a Jesus. Ok? Então, se preocupe com a sua necessidade, mas se preocupe mais ainda com a sua salvação. Quer que te faça? Quero enxergar. Pô. Então tá bom. Vai que a tua fé te salvou. Ué, ele não queria... a princípio, tu não vê ele pedindo salvação, ele pedindo cura da cegueira. Mas Jesus sabe muito bem qual é a tua necessidade, mas também sabe qual é a prioridade. Aleluia, glória a Deus. Eu coloquei aqui que já até passou do momento de falar, mas é porque ficou fora de ordem. Olha como é que tá aqui. Jesus do céu, me ajuda a entender.
Eu botei que a fé é um salto no escuro. Percebe que ele, quando Jesus virou para ele, olha só. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, para que ele te chame. Gente, eu fico imaginando o cego, ele, levantando aquele susto, né? A fé é um salto no escuro. Ele não estava enxergando nada, mas mesmo assim, ele saltou do lugar que ele estava, ele se levantou. Que a gente venha hoje, pela fé, dar esse salto no escuro hoje, sabendo que é Jesus que está nos chamando, sabendo que é Jesus que quer falar com a gente, sabendo que é Jesus que quer colocar a gente na presença dele. E uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu não falei, mas também já passou da hora, né? Do momento, eu botei assim, ó. Bartimeu confiou no silêncio do que nas palavras da multidão. Bartimeu confiou no silêncio de Jesus do que nas palavras da multidão. Perceba, ele clamou a primeira vez, Jesus não respondeu. E aí ele falou, ó, e ouvindo Jesus de Nazaré começou a clamar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Então Bartimeu aqui confiou mais no silêncio de Jesus do que nas palavras da multidão. Deus está falando para alguém aqui hoje. Confia no meu silêncio. No silêncio, eu estou te ouvindo. Ai, mas tem um monte de gente falando um monte de coisa, parece que não vai acontecer. Confia no silêncio de Jesus. Confia no silêncio de Jesus. Jesus pode estar em silêncio para você, mas não significa que ele não está te ouvindo. Uma hora ele vai parar e vai te chamar para perto dele. Continua. Eu botei aqui, ó. Você não será lembrado pelas dores que você viveu, mas sim pelos milagres que Deus fez em você. A multidão está tentando te repreender por conta das dores, por conta das traições, por conta das perdas, por conta das cicatrizes, por conta de um monte de coisa. Porque você está aí, ó, na beira do caminho, porque você está aí passando por um monte de coisa. Mas você nunca vai ser lembrado pelo aquilo que você viveu, mas sim pelo milagre que ele fez na tua vida. Continue crendo no silêncio de Jesus, porque na hora certa ele vai fazer essa pergunta: o que queres que eu te faça? E você esteja preparado para poder responder. Isso aí, Lidiane, o silêncio do Senhor tem resposta. É isso, gente. Eu até anotei aqui, ó, o cego não começou a crer depois de ser curado por Jesus. O cego não começou a crer depois de ser curado por Jesus, mas foi curado porque acreditou primeiro que ele era o seu Salvador. Fábio que colocou. Glória a Deus. Então, ele não começou a crer depois que ele foi curado, depois que Jesus atacou a sua prioridade e a sua necessidade. Não, na verdade, ele já estava crendo que Jesus era o Salvador quando ele chamou pela primeira vez: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Rabone, mestre. Ele já sabia com quem ele estava falando. Glória a Deus. É isso. E aí, gente. Nosso devocional, 30º dia. Vamos pra frente, tá? Tem mais algo aí? Não. É isso aí. Você tá indo aí ou você foi embora? Glória a Deus. Quem pode glorificar e agradecer a Deus por essa palavra, por esse momento de aprendizado, a glória dele. Amém? Vamos orar pra gente finalizar. Ver quem tá aí. Abre aí o teu. Olha quem tá aí com a gente. Nossa irmã Andréia, nossa irmã Patrícia, nossa irmã Monique Sarmento, nossa irmã Débora Martins, nossa irmã Liliane Souza, nosso querido irmão Samuel. Tá acordando cedo! Irmã Matilde, irmã Juliana Espíndola, nossa irmã Maria Alexandre, nosso diácono Wagner, Leandro, lá de São João do Meriti, bênção pura, nossa irmã Neidinha Mesquita, nossa irmã Neia Nascimento, Aurigné Nascimento, nossa irmã Marilene Martins, nosso irmão Alexander, também na nossa igreja, a irmã Sônia Lá Regina, de São Paulo, oh, glória! E também a irmã Tailane conosco nesta manhã, tá bom? Se a gente esqueceu de alguém aqui, depois você coloca seu nome aqui que a gente fala, tá? Obrigado, gente.
Obrigado por estar com a gente aí. Tem gente que está acompanhando a gente aí desde o dia 1º, 30 dias hoje de devocional. Se você está gostando, se você quer que a gente continue com esse projeto aí, ao longo dos 366 dias desse ano, compartilha essa live, manda essa live para outras pessoas, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda tanto aqui no Instagram, quanto lá no YouTube também, gente, a mostrar que é um conteúdo de relevância. Aí faz com que o robozinho, né, a métrica deles faz com que entregue isso para muitas pessoas, e pessoas de outros estados, pessoas de outros lugares podem ser alcançadas e impactadas pelo poder da palavra de Deus, tá? O poder está na palavra. A gente só está aqui fazendo e cumprindo aquilo que Deus mandou pra gente nesse tempo, que é pregar a palavra, que é ensinar a palavra. Algumas pessoas também disseram aqui, ó, o Instagram não aparece, né? A Milene, tô trabalhando, mas tô estudando. Está escutando, Glória. Elenise Rezende também tá conosco. Ribeiro Carla Maria também Carla tá aqui com a gente. Mas não aparece pra gente aqui, é estranho, né? Desculpa aí, gente, se não tá aparecendo. Olha, o Instagram ultimamente, por isso que a gente tem que mudar pro YouTube logo, tá boicotando a gente. Não só a gente, mas várias. Ontem minha irmã fez uma postagem também da minha sobrinha, e a voz dela, ela ficou a voz totalmente distorcida. Não tá aparecendo, tá boicotando aí a voz, às vezes some algum comentário, às vezes não envia, enfim, nos ajuda aí, tá? Por isso que é importante você estar aqui compartilhando, curtindo, tá bom? Obrigada, irmã Neidinha. Ô, Glória, estávamos sentindo tanto sua falta, tão bom ver a irmã de novo, lá com a gente em comunhão. A Meire estava também com a gente, falou o nome da Meire? Não apareceu pra mim Meire, A Meire tá aqui com a gente também, ó. Tá bom, tá vendo, gente? Tá se arrumando para ir trabalhar, mas tá aqui com a gente. Ô, Glória! Isso aí. Patrícia também, falou Patrícia? Patrícia também tá aqui, ó. Ela falou que às vezes a voz fica assim. Gente, é isso. Obrigado. Vamos orar pra gente poder finalizar essa palavra aí que Deus nos deu. A graça dele. Oremos então, tá? Deus Todo-Poderoso e Santo, em nome de Jesus, nós entramos nesse momento em oração para te louvar e engrandecer o teu nome, e pedindo, meu Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, como fizeste com Bartimeu. Faz o teu povo nesta terça-feira enxergar aquilo que não consegue enxergar. Aleluia, Deus. Faz o teu povo nesta terça-feira enxergar, ó Pai, o sobrenatural. Largar para trás as capas da vida, para que possamos, ó Pai, caminhar juntamente contigo até, ó Pai, o propósito que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Toma cada pessoa nas suas mãos nessa terça-feira. Prospera o trabalho das mãos das pessoas. Prospera o caminho dessas pessoas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Monique também, ó, tá com a gente aqui. Irmã Monique. Eu falei. É isso, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todos que estão aqui. Que Deus abençoe vocês nesse dia de hoje, para honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Samuel, sim, hoje é dia de panorama bíblico, livro de Jó, 10 horas da manhã, 10h07, assim o Senhor permitindo. O dia vai ser puxado, mas vamos embora. 10h07, Senhor permitindo, estaremos aqui para falar um pouquinho desse livro, tá bom? Vem com a gente, se você pode, tá bom? Momento de crescimento e aprendizado. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada, próspera, para a glória de Deus. Tchau, gente. Paz de Cristo. Paz. Ixi, fechou? Agora foi.